Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje é dia de conversar sobre direito integral da pessoa autista, um mapa completo para advogados. E se você quer saber mais sobre o tema, está estudando o tema e quer se aprofundar ainda mais, ou não conhece nada e quer aprender um pouquinho hoje, fica até o final que esse é o episódio feito para você aprender sobre direito integral à pessoa autista, tá bom? Como de costume, a gente sempre traz um especialista, mas antes, quero convidar você a nos assistir aí em vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube, e claro, continuar acompanhando todos os demais episódios do Juriscast em todas as plataformas de consumo de podcasts. O episódio de hoje é o episódio 145, onde vamos falar sobre direito integral da pessoa autista, e a especialista que vem aqui nos dar uma aula hoje é a doutora Helena Lima, ela que tem uma trajetória de 18 anos na advocacia, uma carreira sólida em áreas como contencioso estratégico, contratos, compliance e assessoria corporativa. Mas, como mãe atípica, aí deu um novo propósito para sua carreira, percebeu as dificuldades que as famílias passavam a enfrentar aí nas garantias dos direitos das pessoas autistas e desde então passou a se dedicar aí ao estudo da defesa do direito da pessoa autista, com foco então na inclusão, acessibilidade, saúde, educação e proteção dos direitos fundamentais do público TEA. Bom, para dar uma aula aqui para a gente no episódio 145 do Juriscast, seja então bem-vinda a doutora Helena Lima. Oi, Thiago, boa tarde. Nossa, fiquei lisonjeada com a abertura. Ai, obrigada. Imagina. Não, obrigada das palavras, mas eu acho É a que... sua biografia, né? O mérito é seu. Pois é, mas a gente, de vez em quando, as mulheres advogadas aí talvez entendam, a gente se vê muito no papel de mãe, pouco no papel de profissional, então a gente leva um choquezinho quando alguém fala da gente. É a realidade, sim, mas a gente de vez em quando tem que ouvir de fora. Não, obrigada mesmo. E olha, mais obrigada ainda pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, falando para outros profissionais desse assunto que é o meu dia a dia, tá dentro da minha casa e serviu de gancho, serviu de gatilho para eu começar a estudar, me especializar e entender, porque, olha, como pais atípicos é uma luta. Todos os dias são uma luta aí. E não tem um manual de instruções. Então, acho que a ideia hoje vai ser tentar trazer para os profissionais advogados como que eles podem também se tornar esse manual, esse roteiro, do tipo, o que eu faço agora? Thiago, e agora o que eu faço? Pô, que legal. Gostei, você já veio dando contexto e eu gosto de começar os episódios do Juriscast dando contexto. Porque assim, a nossa audiência é jurídica, tem gente que trabalha com isso, tem gente que não entende nada disso. Então é legal você, como especialista, dê um pouco de contexto para a nossa audiência sobre por que falar em direito integral do pessoal autista agora, né? Quando a gente sai desse lugar comum de direito às terapias, o conjunto de direitos entra no radar na prática, é o que importa e como esse olhar muda a forma de diagnosticar o problema jurídico e definir as prioridades do cliente, né? É bem específico para você que já trabalha com isso, e pode ter gente que não entende nada disso. Então, assim, fala um pouquinho para a gente nas próximas perguntas ter um conhecimento um pouco mais amplo sobre o tal do direito integral da pessoa autista. Pois é, essa não é uma carteira nova de direito. Não se está reescrevendo o direito, não se está indo para uma sala de aula para pegar e ensinar, que todo mundo aí já sabe. A única coisa que se fez foi pegar vários segmentos do direito e moldar ele para um público específico. Porque a parte do direito do autista, geralmente as famílias ou o autista adulto, ele vai perguntar, mas e agora o que eu faço? O que eu tenho de direito? Ou tá tudo igual para mim? Então, muitas vezes a gente pensa direto, é uma terapia, é o plano de saúde, é o SUS, é o BPC, e acabou por ali. Mas
E ele não acaba por ali, ele tem muito mais, tem outras dimensões. A gente entra dentro do direito civil, dentro do direito tributário, dentro do direito previdenciário, tem muitos segmentos. Então é aquele tipo de situação para sair do lugar comum. Ah, eu sou advogado civil, então eu vou saber dos direitos cíveis, mas isso é previdenciário. De vez em quando o teu cliente está ali, está tão perdido que ele não consegue imaginar por onde correr. O direito previdenciário de um autista é diferente do direito previdenciário de uma pessoa neurotípica? Não é, é o mesmo direito previdenciário. O que a gente fez foi, não é uma ideia minha, tá? Não fui eu que criei isso, nem nada, eu só me especializei dentro dessa ideia, na parte de que vamos olhar para o autista e ver em todos os segmentos do direito, onde que ele consegue encontrar alguma coisa para ele, conforme a necessidade dele, conforme o perfil dele, idade, renda. Ele é um conjunto. Ele não é simples, mas dessa forma, no meu ponto particular, é que eu entendo que a gente consegue abraçar melhor essas famílias. Porque geralmente, quando procuram, eles estão naquela situação do eu tô perdido, e agora? Pois já que a gente está na fase aqui do contexto, eu acho legal de fazer uma contextualização sua também, né? Porque você, como a gente te apresentou aqui na entrada, você tem uma formação bastante ligada aí ao direito empresarial e está aqui conversando com a gente sobre direito integral da pessoa autista. É uma coisa que diretamente, em tese, não haveria relação entre esses dois tópicos. E, poxa, eu acho legal abrir um espaço também para você contar como é que surgiu essa conexão sua com o tema, né? Como é que foi a tua vivência. Eu sei que a gente estava conversando fora do ar, mas a audiência não sabe, né? Como é que foi essa tua vivência para chegar até aqui e perceber essas lacunas do direito, essas oportunidades, ou essas possíveis necessidades que você sentiu e te levou a se especializar nessa área. Então, nessa atuação, imagino que você tenha aprendido coisas por conta da sua vivência e agora, como você falou, estão lhe permitindo abraçar famílias, né? Mas por que você chegou até aí? Como que chegou até aqui? Pois é, na parte da carreira jurídica, não foi muito diferente de qualquer outro advogado militante. Não tem um escritório próprio, tá? Não existe a Helena Lima Advocacia. Eu sempre trabalhei vinculada a outros escritórios. E aí já passaram, acho que os últimos 7 anos, aonde eu estava dentro de jurídicos corporativos de empresa. Então, a linha de estudos foi naquele passo, né? Então, vamos fazer um compliance, já que está mais relacionado com o meu dia. Vamos fazer uma especialização em auditoria empresarial, porque está começando a aparecer muito processo de M&A, esse tipo de situação. O que é bem comum para o dia a dia de um advogado. Então, a gente vai descobrindo ao longo da construção da nossa carreira as áreas, os segmentos aonde a gente se afiniza e a gente vai se especializando. Eu consegui me sentir muito confortável dentro do direito corporativo, dentro do departamento jurídico, dentro de empresas. Então, agora, recentemente, eu estou dentro, novamente, de um escritório de advocacia, mas só especializado em empresas. O cliente dele é empresa. Então, eu brinco, eu mudei a roupagem, mas segui o mesmo perfil. E isso é a profissional que eu sou, a advogada, minha atuação principal, primária, mas foi no ano passado que, dentro de casa, eu e o meu esposo, aquelas conversas de pais de final de dia, quando a gente já está cansado, do tipo, mas parece que alguma coisa não está encaixando. Parece que algo não está fluindo. E a gente começou, então, a conversar na escolinha. A gente tem uma filha, hoje ela está com 5 anos e meio, na época ela recém tinha feito 4 anos de idade, e a gente tava aquela pulga atrás da orelha ali. O que que tá acontecendo? Ou não tá acontecendo nada e a gente é que tá maluco? Pode ser? Começamos então daí a procurar especialistas até que depois do trajeto normal, sem nenhum problema jurídico, sem nenhum entrave, a gente recebeu um diagnóstico. Então estava dentro da nossa casa. A nossa filha é autista, é nível 1 de suporte, ou seja, uma linguagem não técnica, dito autista leve. E ela também é superdotada,
Então, ela tem habilidades extras, o raciocínio dela a gente tem que se cuidar, porque ela nos passa a perna no raciocínio. Ei, uma criança de 5 anos faz isso aqui em casa. E daí a gente foi, não, então vamos fazer terapia. Mas por quê? Para consertar isso? Nunca. Para dar qualidade de vida para ela. Que a gente queria que ela conseguisse se desenvolver o potencial máximo dela. Ok, a gente tem plano de saúde, acionamos o plano deu as coberturas, ela foi para as terapias, não tivemos negativa nenhuma, não tivemos problemas, de novo, sem problema nenhum. Só que eu já tinha estudado tanto, tinha estudado por onde eu passei, para as realidades que eu passei, por que eu não vou estudar isso também? Eu não preciso entender a parte médica, não quero ir para essa parte, mas e de direitos? E daí começaram a aparecer eu brinco, a sopa de letrinha, CIPTEA, isenção de PVA, restituição de imposto de renda, BPC, muitas outras questões. E daí eu comecei, tá, mas isso se aplica para mim ou não se aplica para mim? Como é que eu consigo isso? E daí foi assim que foi surgindo, foi ganhando bagagem e comecei a encontrar também até na parte jurídica, cursos, especializações sobre isso. E hoje a gente está aqui, né? Show, tá aqui como referência falando sobre o tema, porque viveu na pele esse cenário. Que bom que você tá aqui, porque aqui você vai ajudar mais gente, né? Então, agora que a gente já deu esse panorama geral sobre o que é a condição, qual é o cenário, né, no Brasil e o seu histórico, né, para ter chego até a posição de referência aqui para a gente, vamos se aprofundar um pouquinho no tema. Então, a gente já sabe que como você bem disse, né, a legislação brasileira já proporciona atendimento integral, né, relacionado ao autismo. Você acabou de citar uma variação, né, que existem as variações dos níveis das pessoas e tal. Bom, sabendo de tudo isso, e pensando agora na estratégia prática de quem está nos ouvindo, advogados que estão por aqui, o que muda, por exemplo, quando o cliente é uma criança, quando o cliente é um adulto ou autista funcional, ou quando a família o cliente é a família, né, que cuida de alguém, e você como advogado tem que estruturar essa proteção para dar autonomia para essa família, para essa pessoa no longo prazo. Então, assim, você que passou por isso também provavelmente está ajudando pessoas a passarem por isso. Como é que você vê que o advogado precisa começar a pensar a estratégia quando ele for trabalhar nessa linha, ou para a família também que está... Daqui a pouco a gente vai falar sobre o outro lado, né? Mas vai ser nessa linha de, para você que está na família, que não é advogado, daqui a pouco a gente fala sobre você. Então, como é que o advogado entende o caso, prepara aí a melhor estratégia para atender bem diferentes perfis de clientes, adulto, criança, apoiador, cuidador, etc. O perfil já começa a dar o direcionamento. E também o que essa pessoa trouxe de necessidades. Então, é uma família ou é um autista adulto de baixa renda? Será que ele não pode ter direito, então, aí ao benefício que o governo disponibiliza, que é o BPC-LOAS? Ou então, não, ele não se enquadra como baixa renda para esse benefício. Tá, então ele não consegue mais nada? Não, mas peraí, calma. A gente tem um veículo na história, quem sabe uma isenção de PVA é um direito. Em alguns estados um pouquinho mais fácil, outros estados mais burocráticos, tem as suas nuances. Então é aquela situação onde a regra é estude o caso concreto e veja quem está diante de ti. Então, é um adulto, está entrando, está voltando para o mercado de trabalho, beleza, tem um benefício específico para quem é o portador de deficiência, o adulto, o autista, que está indo para o mercado de trabalho. Isso dali, para ele, é um complemento de renda, é um motivo, sabe? E geralmente as pessoas não sabem que existem esses outros benefícios. Isso a gente está olhando ali a parte previdenciária. Então, ele já trabalha, tem um emprego, como é que está a situação dele? Questão de adaptação de ambiente de trabalho. Ele é um servidor público, como é que está o encaixe dele em relação às terapias que ele faz? Tá certo, tá fluindo, tá tranquilo para ele?
É uma criança, mas essa criança ela vai em colégio regular, só que a família optou por um colégio particular. Beleza, a gente tem aí uma possibilidade de uma restituição de imposto de renda. Então, são várias nuances. E assim, eu fui na parte cível, depois já pipoquei para o tributário, e ele é dessa forma. Então, tu tem que primeiro ver quem que está diante de ti. Faz diferença se é adulto ou se é criança? Faz diferença. Faz diferença se é baixa renda ou se não é baixa renda? Faz diferença. Faz diferença se é no Rio Grande do Sul ou em São Paulo? Por incrível que pareça, faz diferença também. Então, a gente tem que ver. Exato. Vai fazer diferença para tudo? Não exatamente. A primeira coisa, assim, que a gente sai é a CIPTEA. A CIPTEA é um documento de identificação da pessoa com autismo. Em cada estado, tu solicita de uma forma diferente. Dependendo, tu tem que ir no CRAS. Outros, tu faz o cadastro todo pela internet. Agora que você tocou nisso, ela é uma boa, um bom item que conversa com a próxima pergunta que eu já ia lhe fazer, que é o seguinte, imagino, né? Você contou aí a tua história e tal, que como você foi tocada pelo tema, né, pela situação. Imagino que cada um tem a sua própria história e o diagnóstico, né, receber o laudo, ter alguém na família que foi diagnosticado. Acho que esse momento de conexão com o autismo, ele pode tocar as pessoas de diversas formas, em diversos níveis. As emoções podem ser influenciadas em diferentes níveis. Mas, pelo que você começou a falar, esse exemplo específico, né, de, pô, dependendo do estado, o jeito de solicitar o documento já vai ser diferente. Eu imagino que devem haver desafios que são mais comuns, talvez, alguns, menos comuns outros, que têm impedido as pessoas de garantirem os seus direitos relacionados a esse tema, né? Porque no seu exemplo, lá no início da conversa, você falou, pô, deu tudo certo aqui com o plano, deu tudo certo aqui, deu tudo certo aqui. E eu senti que, poxa, para você enfatizar que deu tudo tão certo, será que tem pontos que não dão certo, ou que são difíceis, ou talvez você tenha dado sorte, e no geral, tende alguma coisa a dar errado? Então fala pra gente, sim, quais são esses principais desafios que impedem as pessoas, as famílias, de terem seus direitos respeitados nesse quesito? Quando a pessoa procura, não porque não sabe os direitos que tem, ela já vem com algum direito em mente, geralmente são dois. Ou é o medicamento e a terapia, que ela não está conseguindo acesso, seja pelo plano, seja pelo SUS, ou então ela está procurando o BPC-LOAS, que é o benefício do governo para as famílias de baixa renda que têm uma pessoa com necessidades diferenciadas, com uma deficiência, que é o foco desse benefício, é esse. Então, de vez em quando tu vai olhar para aquela família e vai ter que pegar e dizer a primeira coisa na frente deles, assim, na cara e na coragem. Olha, vocês não têm direito ao BPC. Daí a família geralmente vai dizer, mas como? Porque lá em casa é só o meu salário que entra, o meu salário aí é um salário mínimo, é 1,5, R$ 3.000 por mês que eu recebo. Como? A gente mal mata as contas do mês. Daí é aquele ponto assim que muito eu já ouvi, a advocacia tem que ter coragem, que você vai ter que chegar e dizer, olha, é 1/4 de salário mínimo para cada pessoa para conseguir um BPC. Então, parece que fica aquela coisa, ou você está muito embaixo, ou você está muito em cima, e o meio do caminho. Então, de vez em quando, a pessoa sai de lá apagada. Acabou, fui lá, falei com o advogado, ele disse que, olha, que eu não estou tendo problema com o plano de saúde e não posso conseguir o BPC, acabou, vou ter que me virar nos 30. Então, daí é aquele momento de pegar, não, se tu não se importa, vamos conversar um pouco mais, deixa eu entender a tua realidade, me conta como é que é a tua família, como é que é quem mora em casa, o que são as rendas que entram, quais são os valores, vamos procurar outras coisas, porque um pouco que o advogado consiga entregar, consiga alcançar para aquela pessoa autista ou para aquela família atípica, vai fazer diferença, vai ajudar eles. Então, é Legal. nesse ponto ali que está o pulo do gato. Só que se eu sou um advogado civilista,
eu não vou saber do previdenciário. Eu não vou conseguir. Não quer dizer que eu tenha que fazer. No momento, eu dou orientação, eu dou esse suporte, eu dou esse apoio. Não sou eu que vou fazer o processo. Eu estou atuando, que nem eu disse, eu estou numa outra parte, mas eu acumulei esse conhecimento e não consigo guardar ele no bolso. Que bom, né? Eu sempre falo aqui para os convidados que o propósito do Juriscast, né, os episódios aqui, os convites que a gente faz para vocês, convidados especialistas, tudo isso aqui é gratuito, né? Você não está recebendo para estar aqui, eu também não. Assim, o objetivo do Juriscast é o quê? É disseminar conhecimento. Para quê? Para que ele se multiplique, para que mais gente aprenda conosco e consiga usar esse conhecimento para transformar a sua rotina jurídica, sua carreira, sua vida, e que isso transforme aí o nosso ecossistema jurídico num ecossistema mais próspero para todos nós. Então, antes de mais nada, obrigado por isso. E é para isso que a gente está aqui, gente, para se ajudar. Então, vamos lá. Eu gostei que você falou do BPC, o Benefício de Prestação Continuada, e que, segundo aí a sua experiência na área, as pessoas acabam tendo uma visão mais focada em algumas coisas mais populares. O BPC é um bom exemplo, né? E você citou que existem outros, né? Tem reflexo que pode ser assistencial, previdenciário, tributário, sei lá. Eu não entendo nada desta temática. E aí eu lhe pergunto, então, o que tem de benefícios, isenções que as pessoas não conhecem, mas que você frequentemente precisa falar sobre, né? E também, para quem é advogado, está nos ouvindo, está querendo aprimorar sua técnica ou aprender sobre o tema, quais são os cuidados documentais, né? Que provas você vai ter que ajudar o teu cliente a criar, que documentos eles têm que providenciar, que procedimentos são importantes para que esse processo seja de aquisição do benefício ou de melhor aproveitamento da oportunidade que o benefício gera, não sejam indeferidos ou que não sejam desnecessariamente judicializados. O que você nos diz aí desses casos mais comuns de benefícios menos conhecidos, porém populares? Eu vou começar do fim da tua pergunta, depois aí a gente vai ali para o começo, porque o documento mais sensível é o laudo. É o laudo que vai dizer que a pessoa é autista ou que o filho daquela família, aquela criança, é autista. O que é bem comum de acontecer? O laudo parece uma receita médica. Atesto para os devidos fins que fulaninho é autista, tem dificuldade de interagir, CID F84, carimbou e foi embora. Isso não tem validade? Não, nunca dá para dizer isso. Mas esse é o que vai ser mais difícil de você conseguir abrir a questão dos direitos para aquela pessoa, tá? Então, um laudo bem fundamentado, ele vai pegar e vai dizer como que se chegou na conclusão de que aquela pessoa é autista, de que aquela criança, aquele adulto, enfim, é autista. Porque dentro da comunidade autista se brinca que autismo não vem escrito na testa, tu não acha ali um carimbo na testa da pessoa. Então, por que aquela pessoa que parece normal, desculpa as aspinhas, mas para ficar uma linguagem mais fácil da gente trabalhar aqui, ela é autista? Então, a fundamentação, a tese médica daquilo ali. E aonde que aquela pessoa tem prejuízo? Ela pode ter um prejuízo intelectual. Existe autismo associado com prejuízo intelectual, assim como não associado a prejuízo intelectual. Pode ter um prejuízo de desenvolvimento motor, por exemplo, de desenvolvimento de fala. Pode ter um prejuízo social no convívio, na interação social. Por que precisa isso? Dependendo do teu prejuízo, depende da terapia que tu precisa. Como é que eu vou chegar para fazer um pedido de terapia fonoaudiológica se não está dizendo que aquela pessoa tem prejuízo na fala ou na escuta, na linguagem? De onde é que veio essa ideia? Brotou do pai e da mãe porque acha que o filho não está falando bonito? Não, ele está num documento médico. Então, esse é o primeiro item que geralmente acontece, é não estar um laudo bem construído. Um laudo bem construído são 20 páginas. Não, gente, de vez em quando um laudo bem feito, 2, 3 páginas, tá
tá bem feito, é o conteúdo, é o recheio. Outro ponto também que acontece, a família passou por uma avaliação neuropsicológica. A pessoa autista passou por uma avaliação neuropsicológica. O neuropsicólogo, ele emitiu um parecer diagnóstico, porque neuropsicológico não pode diagnosticar. É aquela mesma situação, assim, de que nutricionista não pode prescrever, tá? Psicólogo não pode prescrever. Se eu preciso de uma medicação, eu vou procurar o psiquiatra. Eu não vou procurar o psicólogo. Mas o meu psicólogo pode indicar o que aquela pessoa está precisando de apoio, de suporte. Então, a avaliação neuropsicológica é o instrumento e ele dá uma hipótese. Então, se a família chegou até a avaliação neuropsicológica, precisa sim ir atrás de um CRM, de um médico com CRM. O médico pode ser um clínico geral, especializado, óbvio, para o atendimento do público autista. Ele pode ser um psiquiatra, ele pode ser o pediatra também, contanto que tenha essa especialização dentro da bagagem clínica e da bagagem de especialização dele, que aí a gente está indo para essa parte médica, né? Então, eu como advogado, lógico que eu nunca vou dizer para a família, esse teu laudo não presta, não dá, não serve, não vai. Você, olha, é muito mais difícil você conseguir alcançar algum direito com este documento médico, porque ele não está dizendo como que se chegou nesse diagnóstico. Ele não está dizendo o que você precisa. Eu entendo que você está me dizendo que precisa de terapia ABA intensiva, 1 hora diária todos os dias da semana. Compreendo, mas eu preciso que tenha um médico atestando isso, afirmando. Eu preciso. Então, ele é uma troca, ele tem essa parte de onde a gente sai, não só dos ramos do direito, mas entre os profissionais também. Em algum momento, talvez o profissional advogado vai ter que falar com o profissional médico, me ajuda a ajudar essa família. Vamos juntos fazer esse trabalho. Então, os 2 principais pontos. Peguei o final da tua pergunta porque ela já introduz o começo, né? Sim, sim, sim. Legal. Acho que sem um bom laudo, né, todo o restante fica, se não inviabilizado, fica prejudicado. Então, boa dica. E você falou também sobre outros temas, né, ao longo aqui da nossa conversa. E no tributário, né, a gente fala, quando a gente fala do tema tributário, a gente pode direcionar aqui eventuais benefícios também para isenções, né, que você inclusive citou uma há pouco ali relacionada a um carro, né, o perfil do cliente, a realidade econômica dele e até o que ele já pesquisou antes disso tudo, até chegar aqui no contato com o advogado, vão moldar como é que você vai precisar tratar esse caso, né? E até se ele vai precisar de mais ou menos requisitos para obter o que ele está buscando. Como que você, como advogado especialista, orienta outros advogados que estão aqui nos ouvindo para identificar rapidamente se o que é mais aplicável ou menos aplicável em determinado caso. Assim, isso aqui chama muita atenção, isso aqui é muito comum nessa linha. Para evitar promessas erradas, porque a gente está falando aqui de ajudar, né? A gente quer, vou novamente parafraseá-la, abraçar famílias com o nosso serviço jurídico, a gente quer de fato ajudá-las. E quando a pessoa não entende do tema, ou tá, talvez não por má fé, mas por pouca experiência entrando, né, na atuação nessa temática, talvez ela não ajude tanto. Então, assim, como é que a gente pode ajudar as pessoas que estão nos ouvindo a não fazerem promessas erradas e reais? E se você que está nos ouvindo está buscando ajuda sobre o tema para você, para sua família, como não cair em promessas erradas, né? Você já deve ter vivido e ouvido histórias nessa linha, então compartilhe um pouco para a gente sobre isso, assim, o que é mais comum errar, qual é o tipo de promessa que vai estar atrelada a isso. Na postura do advogado, eu acho que a maior cilada tá em você ouvir superficialmente e já, não, encaixa ou não encaixa, é isso daqui que está disponível. Então,
provavelmente a pessoa que vai procurar o advogado, ela já está com uma situação problema. Ela não vai chegar para o advogado e me diga agora, doutor, o que, que eu posso conseguir ou não. Ela vai dizer, não, eu ouvi dizer, a minha vizinha falou, conheço outras pessoas que conseguiram ou deixaram de conseguir isso. Então, ouve o cliente, o que, que ele trouxe por primeiro, responde com técnica, com segurança jurídica, encaixa, não encaixa, olha, eu acho que tá indicando que vai conseguir, mas deixa eu dar uma pesquisada, porque isso tem diferenças. A renda vai impactar, o nível vai impactar, esse tipo de coisa assim. E não deixa aquela pessoa sair e ir embora só com a resposta do problema que ela trouxe. Conversa com a pessoa. Olha, mas tem tal situação. Como é que é a tua renda? Como é que é o teu núcleo familiar? Falei do IPVA, porque o IPVA esse é bem corrente, ele é um pedido administrativo, tá dentro do tributário, tá? Então os advogados tributaristas aí conseguem enxergar isso com uma facilidade maior, mas tem carro? Tá em nome de quem esse veículo? Beleza, vamos ver aqui no estado do Rio Grande do Sul as regras para conseguir ou para não conseguir. Daqui a pouco a pessoa nunca nem tinha pensado de pedir uma isenção de IPVA. E você vai indo, vai construindo. Então, por isso, o saber aonde que você pode, a pessoa pediu uma coisa, você entregou com a tua técnica jurídica uma resposta para aquela pessoa com segurança jurídica, mas você foi conversando com ela e você, de repente, conseguiu entregar mais 2, 3 coisas que ela nem imaginava. Para a pessoa é significativo, para o advogado, qual é a diferença? Gente, qual cliente e qual advogado que não gostaria de fazer esse serviço? Tu me traz um problema e eu te entrego 3 soluções. Eu te entrego mais do que o que você veio me procurar. Então, para o advogado, para a parte profissional do advogado, isso é extremamente relevante. Você deixa de ser aquele advogado reativo. Eu tenho um problema, eu tenho a solução. Ok, mas tu tem um problema, eu consigo ver uma solução para ti, mas deixa eu estudar para ver se você não tem mais outras soluções que tu nem sonhava. Tá errado, não tá? Não, gente, espera aí. A gente está estudando quais direitos a pessoa teria, ela não sabe. Então, você vai indicar para a pessoa, não, tu pode procurar isso, tu pode tentar aquilo, tu pode tentar tal outra situação. Um exemplo, assim, só para a gente seguir nessa parte da pincelada bem rapidinho. Fornecimento de medicamento. Tem uma parcela muito grande da população que acredita que, como existe uma renda dentro de casa, eles nunca vão conseguir o fornecimento da medicação. Não adianta. Eu consigo comprar, então eu nunca vou conseguir o fornecimento gratuito dessa medicação. E daqui a pouco é um medicamento que está no rol padrão de ser fornecido. Então, olha aonde que está a realidade. Então, eu, como advogado, vou instruir essa pessoa para que ela consiga esse medicamento que está disponível para ela. Mas precisa saber as regras, né? Para a pessoa conseguir chegar até lá. Precisa entender do panorama. Uhum. O advogado, no geral, né, ele é treinado para litigar, né? Ele é treinado para achar problema e, se possível, resolver o problema judicialmente. E só que aqui a gente está numa temática, né, numa natureza jurídica que pode ser considerada diferente por essa relação humana do tema, né, por ter aqui uma condição humana diferenciada e que pode demandar, ou no mínimo, abrir oportunidade para que o advogado atue de forma mais técnica, mais acolhedora, né? Para, de fato, proteger ou enfatizar a dignidade daquela pessoa, a autonomia daquela pessoa que pode até ter a sua autonomia influenciada pela condição que ela tem. É importante no advogado não infantilizar o cliente ou a coisa toda, né? Independente de ter um cliente infante ali e tal. Como é que você vê, o que você entende que pode ajudar os advogados a não quererem apenas litigar? Né? É um pouco do que você já falou, mas talvez haja aqui alguma dica de que, poxa, dá para fazer um bom atendimento e o cliente sair do escritório sentindo que teve bons resultados, não necessariamente litigando? Sim.
Tem como. Tem muita coisa que é administrativo. E o pedido administrativo, ele não é um litígio, ele não é um processo judicial. Você só vai pedir a isenção do IPVA, ele é um pedido administrativo. Das grande maioria das vezes, ele não precisa se tornar um pedido judicial. A gente tem a questão de restituição de imposto de renda. Um tributarista já deve ter feito o link de que não, isso dá para fazer tem um caminho administrativo para fazer. Dá também para fazer o judicial. Temos os dois. Então, vai do perfil do profissional advogado também, de como ele está no dia a dia dele conduzindo. E a gente tem medicamentos. O começo de qualquer pedido de medicamento é administrativo. A pessoa, daqui a pouco, está com uma medicação ali que ela conseguiria retirar no postinho. Ah, mas é uma medicação barata. Gente, quem está tendo que suportar uma carga de terapia e teve que ficar com menos uma despesa no mês, ele vai lembrar daquele advogado. E aonde que as engrenagens começam? Porque também a gente não pode dizer que o advogado ele vai ter que virar um banco de consultoria. A pessoa senta, doutor, me diz agora para mim, abre as nuvens negras de cima da minha cabeça. Também não é por aí. Doutor Oráculo, resolva tudo. Exato, a gente tem o ChatGPT para resolver desta forma, né? Vamos fazer as ressalvas necessárias, mas ele está ali para isso. Mas se você atendeu bem um cliente, trouxe um resultado para ele, se ele precisar de um advogado no futuro, será que ele vai para aquele outro que ele descobriu logo ali na frente, ou ele vai voltar onde ele já teve um bom atendimento? Se uma pessoa vier a falar com ele, porque eu estou com um problema assim, assim, assado, não sei, preciso de um advogado, uma indicação, um escritório. Será que ele vai pegar qualquer um? Ou ele vai... Não, vai lá que já me ajudou, já me resolveu uma vez. Trouxe bom resultado. Então, isso é plano... Não digo plano de carreira, mas é aquele fluxo constante de clientes, porque não adianta eu ter o meu escritório se eu não tenho fluxo de clientes, eu não tenho fluxo de processos. Então, eu vou ficar esperando que surjam as demandas, é uma forma de trabalhar, mas assim tu cria engajamento. A pessoa vai lembrar de ti, vai tentar voltar. Agora a gente já indo para uma parte de marketing jurídico aí. Legal. O próximo bloco aqui é um bloco que eu chamo de dicas imperativas. Quando a gente acaba aqui de falar do tema principal da nossa conversa, eu gosto de pedir umas dicas aqui para quem é especialista, que é o seu caso, né? Então, assim, e por que imperativas, né? Para você ser bem direto em 3, diga, faça, veja, ouça, consulte, estude, alguma coisa, tá? Então, em 3 tópicos, para quem é advogado e está ou atuando na área e quer melhorar, ou quer entrar nessa área, 3 tópicos imperativos, o que eles têm que saber, fazer, ouvir, etc. Na minha visão, tá? Eu vou bem pelo meu perfil aqui. Ouça o seu cliente, porque é ouvindo o cliente que tu descobre aonde que tu vai poder entregar um serviço para ele. Primeira coisa. A segunda coisa, entenda. Entenda como conseguir e o que é o direito daquele teu cliente. Não adianta fazer o pedido se tu não sabe o documento que tem que estar lá dentro. E o último tópico, engaje, porque é uma rede forte e um cliente vai te indicar para outro cliente. Então, você vai conseguir fazer com que isso gire para ti. Eu, assim, na minha visão, seria esses os 3 tiros, os 3 cartuchos. E vamos fazer o mesmo exercício, é imperativo, né? A gente sabe que o Juriscast é para advogados. Aqui a grande maioria, né, 97% da nossa audiência, ou são advogados em escritórios, ou são advogados em departamentos jurídicos, ou são estudantes de direito. Mas tem 3% que é a gente que está procurando sobre o tema e não necessariamente está no mundo jurídico. Então, 3 dicas imperativas para quem é uma família que está buscando os seus direitos. Procure advogados que falem essa linguagem, tá? Não adianta ele ser bom no direito se ele não entender.
principalmente se for um adulto autista, que isso é uma fala comum. A pessoa quer se sentir respeitada, valorizada e nunca infantilizada. A outra questão para as famílias: não se conformem. Não se conformem, sejam inconformado. Não estou dizendo para fazer barraco, gente, mas tá, ok, foi essa, então vou atrás de uma segunda opinião. Bateu na trave, vamos ver se é assim mesmo. Porque daqui a pouco tu tem uma situação pequena que te aconteceu ali, tu vai procurar um advogado especializado no tema, o advogado vai chegar para ti e dizer: opa, parou, não é por aí, não era desse jeito que tinha que acontecer. E, se for possível, dentro da rotina, se mantenha atualizado. A toda hora está mudando legislação, está entrando normativa, está saindo normativa. Lógico, não seja um advogado estudando leis nem nada, mas tente se manter atualizado sobre o que está acontecendo nesse mundo, nessa realidade. Isso dali é quase como assim, não se feche. A realidade de uma família atípica, de um adulto neurodivergente, ela é desafiadora, mas tente não se fechar, porque daqui a pouco ali do lado de fora está acontecendo um movimento que para ti pode ser interessante. Ok, agora a gente começou falando da doutora Helena e vamos terminar falando da doutora Helena, esse último bloco aqui do nosso bate-bola. Vamos fazer o doutora Helena Social Club. Quero fazer umas perguntinhas agora fora do nosso tema para conhecer um pouquinho de você antes da gente de nos despedirmos da audiência. Então me fala, também pode ser de maneira objetiva, não precisa ser necessariamente imperativa se você não quiser, mas o que a faculdade não ensinou, mas a vida te ensinou? Não ensinou a ouvir o cliente. A primeira coisa foi Não essa. ensinou. Porque na faculdade a gente estuda o direito, mas a gente não estuda o cliente. A gente não sabe quem que é essa criatura quando sai da faculdade. A segunda Que coisa engraçado. é Que isso. engraçado. A minha formação primária é marketing, né? A minha secundária é direito. E eu confirmo com você, é bem diferente mesmo. Tô de acordo, tá? Beleza, tá entendido. Faculdade não ensinou a ouvir o cliente, ouça o cliente. Agora eu vou para outro tópico. Aqui vão ser duas respostas. Qual o seu legado jurídico e o seu legado de vida? Nossa. Legado jurídico para mim, se ficar, gostaria muito que ficasse, é essa parte, é esses movimentos, é essa fala do que está dentro desse mundo atípico que pega as pessoas autistas e outras neurodivergências ali. Então, se daqui a pouco algum advogado aí acompanhou esse podcast e, gente, não, eu vou, é por ali que eu vou, pronto. Já conto ali. Dizem que a gente tem lá plantar uma árvore, escrever um livro e tudo mais, eu coloco esse ali na lista. Porque é uma informação que eu sinto que precisa ser disseminada. Precisa virar pandêmica essa informação. Show, show. E para terminar, quem que você gostaria de ver aqui no Juriscast? Olha, tu me pegou de surpresa. Sabe quando dá a tela azul do Windows na cabeça? Foi o que aconteceu Sem aqui. problema, sem Mas problema. eu, ao invés de Tá trazer bom. uma pessoa, eu vou trazer um assunto. Com 145 podcasts, Boa. daqui a pouco já foi tratado aí, né? Mas vamos arriscar. Sim. Ah, Manda. como é que eu monto um escritório de advocacia? Mas assim, o beabá, o passo a passo, tá? Por quê? O que eu preciso? Tem que ter CNPJ? Não tem que ter CNPJ? Preciso fazer tráfego pago? Não posso fazer tráfego pago? Sabe? Esse tipo de coisa. Sim. Faculdade não traz isso. Legal. E a gente tem aí Não traz. muita gente se formando, conseguindo carteira da OAB, se tornando advogado. Tá, ok, tenho a minha sala. E tem que sobreviver no ano 6, né? O sexto Exato, ano é o mais periclitante. exato. Vem a taxa inteirinha Legal. da OAB. Então, daqui a pouco, esse tipo de coisa ajudar esse pessoal a engrenar. Como é que você faz? Nem que seja, Legal. vamos fazer o assoalho do escritório e daí depois você vai
vai trabalhando e construindo as paredes. Boa. É isso aí, meus amigos. Doutora Helena Lima, no episódio 145 do Juriscast, falou conosco sobre o direito integral da pessoa autista. Doutora, que prazer, viu? Que alegria ter você aqui conosco. Em nome da audiência, em meu nome, claro. Muito obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo e muito do seu conhecimento aí para nos dar essa aula, para compartilhar com a gente. Muito obrigado, viu? E obrigada, Thiago. Obrigada a todo o pessoal aí do Juriscast pela oportunidade, pelo espaço de fala, que nem eu disse lá no começo. Olha, mais do que lisonjeada de estar podendo falar aqui um assunto que me encanta, que eu me apaixonei e que está no meu dia a dia e que para mim está precisando de mais gente aí para essa luta, digamos assim. Legal. Para não dizer que não facilitamos mais este ponto na vida dos nossos ouvintes e acompanhantes aqui que nos acompanham no YouTube, no Spotify, né? A gente já chegou, acho que 1 milhão de visualizações dos episódios do Juriscast. Muito obrigado, gente, vocês que nos ouvem, nos assistem e nos acompanham, tá? Para quem gostou de começar essa conversa com você, doutora Helena, e quiser continuar conversando com você, você tem uma rede social, um canal que seja mais fácil para as pessoas lhe acharem depois daqui? Olha, quem quiser mandar um e-mail para mim, vamos começar pelo e-mail. Pode. Funciona assim. Pode ali. Helena sem o H, por favor, meu nome é sem H. Mamãe quis assim e eu amo meu nome. helena@amparoautista.com.br. Vem direto para mim. E tem a Amparo Autista, onde tem conteúdo sobre os direitos. Não é um site para pegue e monte, mas ele ilustra alguns direitos que as pessoas, que as famílias autistas poderiam ter. Então, a gente tem esse canal aí, esses dois. Legal. Feito, combinado. Chegamos ao final de mais um episódio do Juriscast hoje com a doutora Helena Lima. Novamente, muito obrigado, doutora Helena, obrigado mesmo. E nesse finalzinho, gosto de direcionar o meu agradecimento, meu muito obrigado a vocês que acompanham os episódios do Juriscast. Se você gostou da temática, gostou de ajudar mais gente com esse episódio, encaminhe esse episódio para um colega, para um amigo, para alguém que trabalha com você. Passe essa mensagem adiante, é assim que a gente ajuda mais e mais pessoas. Lógico, nos siga aí onde você estiver assistindo, vendo, ouvindo. Se é de like, deixa like. Se é de coraçãozinho, deixa coraçãozinho. Se é de estrela, dá estrela. Deixa comentários, indica alguém para vir aqui. Eu olho todos esses comentários e são vocês que nos ajudam aqui a construir este grande banco de conhecimento que é o Juriscast. Então, continuem ajudando, participando, indicando e, acima de tudo, acompanhando a gente até o final do episódio. Muito obrigado a você que nos acompanha e especialmente a você que nos acompanhou até o final deste episódio. Quinta-feira que vem nos vemos novamente no próximo episódio do seu podcast jurídico, o Juriscast. Até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.